Continuando aqui, nosso nono dia, segundo módulo. Pastor, a piada é o seguinte. O pastor recebeu, né, uma visitante. E então ele tinha o hábito de falar às pessoas que estavam vindo visitá-lo. E ele não anotou o nome da pessoa. Com certeza o método memorizado, recitado, não era tão bom. Eu acho que ele era discípulo do pastor Rai. E aí ele disse assim: está conosco a nossa irmã Herda. Tenha bondade, irmã Herda. Aí ela se levantou e falou: não, pastor, meu nome é Osta. Acabou com o culto. Entendeu? Então, se você é discípulo do pastor Rai, vigie em que associação você vai fazer, senão o tiro sai pela culatra, entendeu? Por isso que eu admiro esses homens que conseguem decorar um texto, um livro e citá-lo, né? Ainda mais interpretando a passagem. Já pensou, pastor? Teria coragem de Que pregar? situação, hein? Eu vou Isso. confessar uma coisa aqui agora. Eu fui convidado para fazer um casamento É. e eu só conheci o noivo, eu não conhecia a noiva. Inclusive o rapaz chegou a congregar com a gente e tal. E aí, por conhecê-la há muito tempo, ele falou: faz lá para mim, por favor. Eu não confio em outra pessoa para fazer, vamos embora. E eu, na hora de celebrar o casamento, eu vou recitar o nome dos noivos. Lembrei o nome do rapaz e o nome da moça. E aí eu comecei, nós estamos aqui com a nossa amada, irmã, querida. Aí começou a ser um monte de adjetivo. Aí ele se tocou. Aí ele falou: fulana, não lembro mais o nome da menina agora também. Aí eu soltei lá. E minha esposa é muito atenta, né? Aí ela falou: você comeu bola, hein? Na hora que você foi falar o nome da mulher lá, você não lembrou. Aí depois você falou ao final. Parabéns, pastor. E parabéns para a esposa, né? Elas são vivas, né? Demais. Graças a Deus por isso. Agora, vou dar a salvação para vocês. No esbocinho que vocês estão ali preparando, a primeira coisa no cabeçalho, nome completo, inclusive, porque você prestigia a família. Ah, você acha que aprendi como? Passou por isso também? Quase, quase, entendeu? Essas são dicas, né? Então, irmãos, até concluindo aqui essa parte aqui desse recitado, decorado, né? Vocês já ouviram falar naquele grande ator, Tom Cruise. Dizem que ele é dislexo, né? E tem dislexia. Vocês sabem o que é dislexia? Já ouviram falar sobre Isso que eu isso? ia perguntar, eu não sei. Eu achei que o senhor ia falar do Antônio Fagundes, mostrando o outro lado da moeda. O Antônio fala, então depois você me fala, porque agora eu não sei Então, sobre ele. Então, a dislexia, se não me engano, é essa expressão mesmo. Ela, o que acontece? Ela é dislexia, meu Deus, agora deu um branco, hein? Acho que é dislexia, sim, o nome. É uma pessoa que não consegue ler, Gil. Ele não sabe ler e escrever. é dislexia mesmo, tem dificuldade, inclusive, para aprender, né? Sim, é exatamente. Meu Obrigado, Deus. pastor. Deu um branco aqui, eu acho que é exaustão um pouco. A dislexia é uma pessoa que ela estuda, estuda, estuda e não consegue. Aí como que ela aprende? Ela aprende por outros métodos, vendo, ouvindo, falando. Mas na hora de escrever, ele escreve errado. Na hora de ler, lê errado. E ele é dislexo, mas na dramaturgia, na interpretação, ele é genial. O ator que ele é, como diretor, como intérprete, como galã, né? Inclusive, ele foi um dos meus primeiros desafios na vida, né? Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha um pôster, eu tive que já arrancar e picotar aquilo ali. Opa, opa, ali já, eu falei, aqui no, aqui só cearense. Mas assim, até hoje a gente brinca, quando a gente começa, eu falo, ih, caramba, deu zebra. Aí meus filhos, já falo para os meus filhos, ih, pai, agora bagunçou. Eu falei, bagunçou, filho, né? Então, ele é dislexo, né? Eu acho, assim, não é querendo falar, eu acho que eu tenho um pouquinho, principalmente para o inglês. Irmãos, é incrível.
o inglês para mim descola. Por exemplo, né? Já o hebraico, o grego, o espanhol, até o francês não, mas o inglês para mim é uma coisa absurda. É uma língua tão simples, né? Isso que me revolta mais. E o português também, por incrível que pareça, irmãos, quando eu estou lendo em castelhano, que delícia. Eu consigo decorar muito mais o castelhano do que o português. Olha que interessante, né? As frases em castelhano, elas memorizam com uma facilidade. Já o próprio português e o inglês, pelo amor de Deus, parece que é a língua dos anjos para mim, né? Talvez está explicado barrigucho, pançucho. Graças a Deus eu aprendi com o irmão presbiteriano da irmã Osta e eu prefiro chamar amada. Pago esse mico. Peço desculpa depois. Abençoada. Isso aí, pastor, tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo aqui a nossa aula. Próximo método de proferimento, computadorizado. Pode ler para nós. É um método pictorético? É isso mesmo? Pictórico, né? Perdão, tem um acento ali. Porque envolve recursos audiovisuais. Multimídia, data show, retroprojetor, televisão, telão. E hoje em dia aqui, né? Redes sociais. Dicas. Primeira, não usar fundo escuro com letras amarelas. Usar fundo claro com letras escuras. Sempre colocar o título sublinhado. Usar poucas palavras com figura para fixar as imagens. Não ler o que escreveu, somente comentar. Usar fonte acima de 18. Usar Arial. É mais indicada para ler. Teste os aparelhos antes de começar. Deixe a bateria carregada no notebook. E aqui a gente poderia pôr uma lista ainda muito mais, né? Ampla. Em virtude das redes sociais. A gente está aqui no método computadorizado, né? Dando uma aula, mas poderia ser uma mensagem, poderia ser um estudo. Olha que espetáculo que é os podcasts. Sejamos honestos. Como o podcast é agradável, né? Esse método de entrevista. Pode ver, nossa aula acaba sendo quase um podcast, né? Pastor, vamos pensar sobre isso, hein? Né? Boa. Algo mais, né? Mais voltado. Você me ajudar nessa questão, porque eu acho que é muito legal. Inclusive, eu estou pensando bastante de repente, tentar me organizar nessa dinâmica, porque eu acho que vai ser muito enriquecedor. Mas assim, como igreja mesmo, né? Eu até mesmo, pode ver, a gente está ainda fazendo as nossas transmissões, e eu faço isso porque eu sei que é útil, a gente está abençoando vidas aí, mas eu penso muito, irmãos, eu até tinha pensado que a gente poderia deixar na igreja, literalmente, alguns monitores, sabe? Mostrando os irmãos que estão em casa, que nem aqui, sabe? Você liga. É uma interação. Eu acho que é um momento que a gente tem que pensar mesmo e explorar. De repente, você receber irmãos que querem continuar com você de outros lugares, de outros estados, porque é uma questão de afinidade. Hoje não temos mais fronteiras, né? Pode ver, hoje, se Deus nos permitir, nossa aula pode chegar em qualquer estado. Então, imagina, né? É uma coisa que a gente tem que orar mesmo e sonhar e se preparar para tudo isso. Porque eu acho que, irmãos, é um momento tão fantástico esse das redes sociais. Eu fico vendo essa molecada ganhando dinheiro a rodo. Twitch com 20, 80 mil, 200 mil, 1 milhão assistindo. Inacreditável. Agora está tendo jogos da Copa e está sendo feita a transmissão por aquele Casimiro. Não sei se vocês estão vendo, né? Ele faz a transmissão pelo YouTube e pelo Twitter, simultaneamente. É inacreditável. Eu não sei nem quem é o que o senhor falou aí, Casimiro. Eu também não conhecia. Eu vi que estava sendo feita a transmissão e meu filho falou, pai, é o Casimiro. Eu falei, quem é o Casimiro? Eu vou aprendendo com ele, sabe? E aí ele falou, não, ele é da Twitch. E aí o que acontece? Twitch é uma plataforma que nem o YouTube, só que é de jogos, mas tem tudo lá também. E aí o que acontece? Agora nos jogos da Copa, ele tem o sinal da Copa. Assim como a Globo tem o sinal da Copa, ele tem. Ele está desbancando a Globo. A Globo está em péssimos lençóis, porque a quantidade de pessoas, ele quebrou o recorde do YouTube, e eu acho que também do Twitch, no jogo de segunda, de ontem. É absurdo, é milhões assistindo em tempo real. É inacreditável. Hoje tem
irmãos, eu peguei essa semana um pastor metodista que eu fiquei impressionado. Eu acho que o canal dele tem 100 mil. Vídeos de 10 minutos. Vídeo de 10 minutos. Mas bem feito, sabe? E eu fiquei assim, 10 minutos. Hoje, essa é uma ferramenta que a gente pode, inclusive, pela bondade do Pai, enquanto Ele permitir, ter recursos de ser monetizado para você manter o ministério frutífero realizado, não sendo peso para ninguém, nem para a comunidade, e abençoando e salvando vidas. É um momento, irmão, fantástico. Pastor, por que o senhor não faz isso? É o zelo que eu tenho de não entrar porque todo mundo entra, que nem nós temos os nossos grupos, esse canal, do seminário, da igreja, o meu. Eu procuro deixar uma coisa mais orgânica. Mas assim, irmãos, a gente tem que pensar. O único problema é que quando a gente troca os valores, sabe? Coloca o monetizar acima da pregação do evangelho. Mas assim, hoje, assim como escrever um livro é uma bênção para o pastor, para ele poder ter os recursos. Olha aí, falei do Twitch, já chegou Já chegou quem manja, quem manja, né? Aí, e o que acontece? A gente tem que levantar recursos, viabilizar a igreja. Oi, pastor. Tudo bem? Olha aí. Oi, pastor. Oi, pastor. Oi. Joia. Deus te abençoe, viu? Amém, né? Amém. Isso aí. Então, o que acontece? Nós precisamos fortalecer isso. Trabalhos dos irmãos da nossa igreja. Porque assim, é um mundo novo, irmãos. É um mundo novo. Está tendo coisas muito legais. Tem muita porcaria, mas tem coisas muito legais. E eu fico impressionado com esse momento. E na biografia do Billy Graham, lá na década de 50, 60, ele usava a TV. E por que ele usava a TV? Ele falava, com a TV eu vou chegar em lugares mais longe. Agora, eu vou te dizer, quando você vê ele falando para a TV, você vê nele uma técnica. Ele fala como um ator. Ele se posiciona como uma pessoa. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque a gente pode melhorar cada dia mais. Que Deus nos ajude nessa caminhada, amém? Amém. Orem por nós, eu oro por vocês, porque o que vai ser? De repente, Deus vai nos usar nas redes sociais. Tem missionários aí que estão sendo usados por Deus nas redes sociais, que é uma coisa magnífica. E a eternidade vai mostrar o que realmente é e o que não é, né? Agora fala do ator que você tinha dito, um pouco. Pois é, eu estava pesquisando, inclusive sobre memorização e tal. Eu cheguei a fazer um curso há um tempo atrás, eu tinha 18 anos na época, e de lá para cá eu não pratiquei mais memorização, leitura dinâmica e tal. E aí pesquisando, eu vi alguns atores comentando sobre o ator Antônio Fagundes. E dizem que ele é um espetáculo no que se refere à memorização. Ele é o tipo de pessoa que tem, inclusive, a técnica de memória fotográfica. Ele bate o olho e aí você continua conversando com ele e ele vai lá e recita o que ele acabou de olhar. E aí ele faz isso no dia a dia, né? Ele, enquanto tá gravando, aí um ator comentou, ele falou, cara, ele é um espetáculo, porque assim, a gente tá conversando aqui agora, tá na maquiagem. Ele não estudou o texto dele, aí dão lá para ele 6, 7, 8 páginas, 10 páginas, ele tá lendo lá, e tô maquiando ele. Aí terminou, tal, aí ele continua conversando com o cara. Vão lá pra sala de gravação. Chega lá, ele sabe exatamente a fala dele, a fala dos colegas dele, o que é mais doido ainda, né? Ele não grava só dele, ele grava todo mundo. Fantástico. Só que aí pergunta, né? Mas, poxa, como é que ele faz isso? Treino. No final das contas, ele treina. Ele treinou tanto que virou uma prática do cotidiano dele. Agora, ele jamais sofrerá de problemas mentais. Ele vai usar a mente dele sempre de forma afiada. Então, você vê, irmãos, até nisso, por isso que entra aqui o lado do estudo, da decoração, né? E vamos continuar orando. E orem por mim também, eu vou orar por vocês. Tá bom? Amém. E a gente, graças a Deus, tem ainda essa oportunidade, né? No nosso cotidiano, na nossa comunidade, a gente coloca isso em prática. Sim. Então, a gente leu aqui dicas, né? Tá, vantagens. Vantagens. De fácil assimilação, prende a atenção do povo, é bem objetivo e prático, deixa o pregador livre para dramatizar, ilustrar, dinamizar. Desvantagem. Desvantagem. Ser superficial com excesso de imagens,
gastar mais tempo com as imagens do que com o estudo bíblico, diminuir a leitura bíblica em livros teológicos, pregar sermões prontos, disponibilizados na internet, na hora da mensagem, acabar a força elétrica. Aí é um BO. Acabou o pregador. Esvaziou Legal. o homem. Sexto ponto, esboçado. Cuidado com o imprevisível, vento forte nas janelas e ventiladores, falta de energia, pouca luz, púlpito inadequado, fora de altura. Spurgeon era tão extraordinário, irmãos, que ele comenta, inclusive, esses detalhes nos seus dias. Que lá naqueles dias, você tem que lembrar que a Inglaterra fazia muito frio, nevava. Então, muitas vezes, você precisava de um lampião perto do púlpito. Você precisava... Então, ele comenta todos esses detalhes. Né? Hoje, nós temos, já temos, assim, toda uma tecnologia mais pronta. Né? Naqueles dias, havia os teatros, havia aqueles grandes lugares, mas as igrejas eram ambientes mais simples, né? Então, nos livros de Spurgeon, você vê que o zelo dele é tão grande que ele vai falar, inclusive, sobre gargarejo, irmão. Olha só, fazer gargarejo antes, hoje poderíamos dizer, fazer aquecimentos vocais. São detalhes que a gente fala assim, mas isso daqui são cuidados demais. Irmão, nunca é cuidado demais quando se trata da grandeza do poder de Deus. Tudo é legítimo. Ô pastor, Pois não. o senhor concorda que antigamente havia muito mais preparo para se pregar do que nos dias atuais, nos dias de hoje? Então, sim e não. Sim, por causa desses grandes homens, mas naqueles dias também tinham pessoas mais simples. Certo? Parece que hoje se torna muito mais corrido a arte de pregar, assim. Então, sim, nesse sentido, porque era de consenso que o ofício pastoral era muito sério e que ele precisaria ou ter tempo, ou dedicar muito tempo, ou ser uma pessoa vocacionada. Havia mais cuidado com o pastorado. Sim, Hoje, aparenta o ter mais zelo, né? Hoje o pastorado vacalhou, tanto é que qualquer um se torna pastor, com todo respeito. Qualquer pessoa vira pastor, ou vira missionária, ou missionário. Então, essa vacalhação logo vai também desembocar no púlpito. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega um Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, um Paulo Júnior, Ernesto Tonini, a gente vê que os nossos púlpitos são felizes também. Porque a gente tem homens de Deus que também continuam se dedicando, estudando. Então, assim, não porque temos gente que caminha nesses passos, a gente tem grandes pregadores. E aqui, eu citei os grandes, mas, irmãos, sejamos honestos. Quando a gente começa a ir em muitas igrejas, até pequeninas, grandes pregadores, só não são conhecidos. De vez em quando eu fico fascinado. Muitas vezes passei por experiências assim, de estar num culto de jovem e ver um jovem pregando demais, com zelo, com critério, com fidelidade bíblica. Aí você fala assim, então onde saiu esse garoto? É um piedoso. Então, você vê, temos também pessoas assim, mas a culpa principal, ela é nossa. Quando estudarmos teologia pastoral, vocês vão entender bem que tudo começa pelo pastor. Toda reformulação. Se o pastor ele é meia boca, as coisas se tornarão cada dia pior. Se o pastor é zeloso, ele eleva. Quando eu faço essa afirmação que eu aprendi com John MacArthur, na realidade, eu estou citando ele fala que a renovação do ministério começa com o pastor. E o púlpito se torna fraco por causa do pastor. E o púlpito se torna poderoso por causa do pastor. Concorda? É o pregador. Se a gente é frouxo, a gente permite tudo. Podem ver, hoje os pastores eles querem membros apenas. Eles não querem formar discípulos. Eles querem igrejas cheias, mesmo que elas estejam sendo cheias de pessoas vazias. Eles não estão preocupados. Isso é um perigo. Então, antigamente, o critério para ser um pastor já era mais difícil. E as pessoas eram mais exigentes. Hoje não. Se a pessoa falou bem, não importa se ele está no 5º casamento.
Se ele falou bem, não importa se ele tem o nome sujo, se ele deve. Esses dias atrás eu conversava com um grande amigo que foi vice-presidente de uma das maiores igrejas de São Paulo, diácono exímio. Ele montou uma sociedade e nessa sociedade ele acabou fazendo uma parceria com um pastor de uma grande igreja do Brasil, tá? E de igrejas que nós consideramos e valorizamos. Esse pastor dessa grande igreja, desse grande ministério que nós valorizamos, deu um tombo nele, que o levou a ficar muito ruim de saúde, inclusive. Você está brincando? Foi. Ele é meu amigo pessoal. Eu te digo, como pode uma pessoa dessa ser pastor? Seja um empresário, se vire na vida empresarial, vai para a igreja, mas não tome conta de uma igreja. A igreja não pode permitir uma coisa dessa. Uma pessoa que você levanta a capivara dele e sai caveira, sai dragão, sai diabo, sai demônio, fogo e enxofre. Não pode. Estou falando que a gente não erra, não é isso. Mas olha aí, a igreja não tem mais critério. A igreja quer pessoas que tenham visibilidade, entendeu? E as pessoas, os membros, querem também pastores assim. Geralmente você vai com uma palavra dura, você não presta mais, mas vai um falso profeta desses, com uma palavra do que o camarada quer ouvir, esse é o homem de Deus. Esse tempo atrás eu conversava com um empresário e ele falava assim para mim, pô, minha fulana de tal é uma bênção, a fulana de tal é uma bênção, que era uma senhora que está trabalhando com ele, né? Eu conheço esse empresário. Aí eu falei, meu Deus do céu, não aprende nunca. Ele não cresce espiritualmente, esse empresário, mas a fulana de tal que trabalha nele é uma crente piedosa, mas ela é uma profeta. Então ele tem agora não só uma empregada em casa, mas ele tem uma profeta de estimação, que ora por ele, que tem palavras boas, entendeu? E eu falei assim, e ele vai querer isso para a vida toda, porque ele quer isso. Ele não quer ser discipulado, não quer ser lapidado. Ele quer alguém que o reconforte, que fale o que ele quer ouvir. Então hoje é uma praga de líderes corruptos e de um povo tão mais corrupto ainda. Então por isso que Deus tem que nos ajudar. Porque olha a quantidade de macedinho que está nascendo aí. Por quê? Porque são pessoas que se deixam levar, pastores que outrora eram piedosos, viram macedinhos, viram seguidores do Gondim, do Ed René, viram pessoas que rasgam, né, a sã doutrina, entendeu? É uma pena. Por quê? Porque querem uma igreja aparentemente inclusiva, mas para mim isso é só um discurso de vaidade e é uma igreja mundana, né? Essa é a palavra. Nós não somos perfeitos, mas nenhuma igreja de Jesus nunca foi uma igreja que praticou acepção de pessoas. Todas as igrejas sempre foram inclusivas. As ultra-radicais, até aquelas que são mais, eu diria, que não tem tanto contato conosco. Se entrar qualquer pessoa mal vestida, vai ser bem tratada, vão ser inclusivos. Eles têm os critérios deles, têm os hábitos deles. Esse discurso de inclusivo é um discurso de vanglória humana, para demonstrar que eles são melhores, e é um mundanismo em gênero, número e grau, porque eles querem igrejas grandes e não querem fazer embates com a sociedade. É uma pena. Eles se renderam à cultura e não estão sendo contra a cultura, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? O esboçado. Observação do esboçado. Leia para nós, meu irmão. Não tenha vergonha de usar o esboço. Não se sinta inadequado por isso. Não pense que Deus não usará. Não ceda aos preconceitos dos pentecostais e neopentecostais. Faça o seu esboço independente do número de páginas. Lembre-se que as regras da homilética não dão vida ao sermão. Ou seja, não fique preso às críticas alheias, mas também não fica dependendo apenas das regras, mas também seja você mesmo. Se aquilo te dá segurança, irmão. Aqui eu ilustro com Davi e as pedrinhas de riacho. Vai lutar com o seu gigante do seu jeito que Deus te conduzir, não importa se é pedrinha de riacho. Seja seguro, vai para cima. Mas vai. Vai com a tua pedrinha do riacho, com a tua funda, na força do Senhor. Porque não é a pedrinha nem a funda, é a força do Senhor usando o que ele tem. E o que você tem? Outra comparação eu faço aquele garoto que deu para os apóstolos os pães e os peixinhos. O que ele tinha? Ele tinha aquilo. O que muitas vezes nós temos? O que o pastor Rai tem é isso daqui, que vocês estão vendo.
E é isso que eu consagro nas mãos do mestre, para que ele faça o que ele quiser, do jeito dele. E vou tentando crescer cada dia mais. E peço, e vou tentar decorar mais. Porque esses camaradas aí que pode decorar, porque eu não posso também. É um desafio. Né? Que Deus me livre dos barriguchos, dos pançuchos. E das hostas e das herdas. Ai, ai. Vamos lá. Continuando. Conclusão. Peraí. Observação, não tenha vergonha. Aqui, lembre-se. Lembre-se. O sermão começa com algo relevante. Peraí, só um minutinho, pastor. Eu acho que eu pulei 2. Não. É isso mesmo, pode ir. Então lembre-se, o sermão começa com algo relevante. Prossegue com a definição do problema. Em seguida, a análise de possíveis soluções. Há uma facilitação na visualização da solução proposta. O apelo para a aceitação da solução proposta. Ou seja, né? Sobre o ponto de concluir, né? A gente tem que lembrar desses detalhes. Pode perguntar, pastor. Não. Desculpa. Não? Não... Gil, quer perguntar alguma coisa? Não? Continuando. Continue a lembrar. O ideal é o método memorizado, porque além de escrever, se memoriza. Mas o mais seguro é o esboçado, porque além de escrever, está à sua frente para ser um trilho seguro. Já mencionei aqui para vocês uma frase que eu aprendi. Quando eu ouço, eu me esqueço. Quando eu escrevo, eu me lembro. Quando eu faço, eu aprendo. Por isso que treinar também pregando sozinho é um método de memorizar. É um método. Então, o escrever o sermão é ótimo, memorizar é magnífico, mas deixar o esboço também é muito útil, né, para você seguir um trilho. Por favor, continue, meu irmão. Pois não. De se expor para alguém analisá-lo, de se analisar a si mesmo, sempre depois de cada sermão. Um bom teste laboratorial é você conversar com a esposa, com o filho, com um obreiro amigo, passando para ele as suas ideias. Você clareia elas. E fazer isso de forma de propósito. Eu prefiro que você faça isso com sua esposa. Por quê? Porque é uma maneira de você ali ser lapidado. Agora, é claro, né? Esteja aberto às críticas e também tem que falar para ela, amor, né? Quando tiver de TPM, pelo amor de Deus, não desanima o pregador, não. Porque senão o pregador já tem a batalha espiritual. Aí a mulher vem, né? Aí pronto, aí o pregador desanima. Mas assim, o que acontece? Quando você faz isso, é uma maneira de você transmitir o que você está pensando. Por exemplo, quinta-feira passada, eu expressei um pouco da minha ideia da mulher samaritana. Então, eu já lapidei um pouco as minhas ideias, decorei um pouco as minhas falas, preparei o meu coração. Eu aprendi uma coisa muito genial com Elon Musk. Perguntaram para ele como que ele fazia para decorar as coisas. Ele disse o seguinte: eu pego, quando eu vou falar sobre um determinado assunto, eu começo a escrever sobre tudo que eu sei sobre aquele assunto. Depois de escrito, eu vou para aquelas coisas que eu ainda estou em dúvida, escrevo e aí pesquiso mais e amplio o meu comentário. E aí depois eu tento explicar tudo aquilo como se eu estivesse explicando para uma criança. E aí ele criou essa técnica de aprendizado. Olha que fantástico. Quando eu ouvi isso, eu falei, pelo amor de Deus, por que eu não aprendi isso quando eu tinha 10 anos de idade? Né? Por que não aprendemos, né, irmãos? Mas vamos ensinar isso para os nossos filhos, né? Então, isso é fantástico. Você vai falar sobre um determinado assunto, comece a escrevê-lo. Porque eu ouço e me esqueço. Eu escrevo e me lembro. E aí você está escrevendo. São métodos e maneiras de você assimilar aquilo.
e depois você tenta passar todas aquelas informações e tenta ser o mais objetivo e o mais claro, como se você estivesse falando a uma criança. Você domina o assunto. Eu achei fantástico isso. Não me esqueci. Então, essas dicas são dicas importantíssimas. E depois de tudo, irmão, se a gente pode se avaliar, melhor ainda. Né? Hoje, com esses recursos de gravação, a gente pode melhorar e muito. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. E aí, tudo bem? Então vamos lá para o último slide. Agora a gente vai para o último slide de todos, 15º. Aqui o pastor Sérgio Mascarenhas trata de uma coisa que Spurgeon fala com muita frequência, irmãos, mas muita frequência. Que são detalhes, coisas que a gente muitas vezes vai desprezando e a gente não dá o devido zelo. Ética de púlpito. Ética de púlpito. Irmãos, a gente pode errar no púlpito? Pode. A gente pode subtrair palavras e ser mal compreendido? Pode, claro. Eu me lembro de um dia que eu estava pregando, eu contei uma experiência. Enquanto eu pregava, eu me lembrei de algo. E quando eu me ouvi, irmãos, eu fiquei com o meu coração tão apertado, eu falei, não acredito que eu disse isso. Mas, na realidade, eu não tinha dito. Eu subtraí uma palavra e a construção da frase deu uma ideia errada. Porque eu não teria nenhum problema de falar, me perdoe. Disse uma besteira, um palavrão. Mas eu lembrei de algo, e tem vezes que eu estou falando, isso faz parte um pouco da minha natureza, eu subtraio, eu fico pensando e como alguma, sabe? É que nem o índio, me sede, né? Entendeu? Eu subtraio muitas palavras, na hora que eu estou escrevendo, faço isso com muita frequência. E eu lembro que quando eu disse depois, nossa, eu fiquei me sentindo tão mal, eu falei, mas peraí, eu não acredito que eu falei isso no púlpito. Falei um palavrão. Aí eu ouvi, mas na realidade eu tirei uma palavra e a construção, sabe quando você, nossa, aquilo me acabou, irmãos, porque são, né, quase 30 anos pregando, né? Então imagina, não quer dizer que a gente não possa dizer uma palavra feia, uma palavra que não seja usual, uma palavra que para outros sejam errados. E eu aprendi com Spurgeon também que nós, como pregadores, não podemos nem sequer aguçar a mente das pessoas com coisas pornográficas. Quando eu vi isso de Spurgeon, eu nunca mais dei exemplos, por exemplo, porque o jovem viu uma moça bonita, o decote, entendeu? Quando a gente começa já a falar, a gente já viu o decote. Porque a saia, ela era toda apertada, silhueta, aí, ó. Estamos pensando. A gente vai pensar. Porque o pitbull com aquela boca, está pensando. O fato de falar, a nossa imaginação, ela... Spurgeon, ele me ensinou isso. Então, até mesmo quando eu uso uma palavra chula, por exemplo, né? Fulano é puxa-saco. Opa, é uma palavra que eu já não uso mais. Que é uma palavra chula, né? Mas pode ser mal compreendida. Porque geralmente, quando a gente usa essa palavra, ou a gente ouve, eu falo, fulano não pode nem ir para a piscina, que senão você morre afogado, fica puxando o saco. Mas a ideia virou vulgar porque a gente constrói uma coisa com a outra. Mas puxar saco não necessariamente é de ficar puxando os órgãos genitais da outra pessoa. Né? Literalmente, é que nem, por exemplo, fulano de tal é pintado e esculpido, o pai. Essa era a frase original, mas virou fulano de tal é cagado e cuspido. Né? Não sei se já ouviram falar. Fulano de tal é cagado e cuspido. Mas, na realidade, a frase original era fulano de tal, né? O Gil é pintado e esculpido o pai dele. Pastor Johnny é pintado e esculpido a mãe. Mas aí vai se popularizando, fulano é cagado e cuspido. Não,
pega bem no público. Palavras chulas, né? E a gente, muitas vezes, em nome de fazer uma gracinha, um gracejo, a gente acaba. Então, é perigoso. Aonde a gente pode ir para um pouco mais apimentado na questão da sexualidade? Palestras de casais. Aí não é um problema. Casais, é um ambiente, está um público dirigido. Mas eu me lembro que eu gostava muito de um pastor, que depois ele se enveredou por caminhos perigosos. E depois que ele se enveredou por caminhos perigosos, eu comecei a ver o quanto ele usava palavras fortes na sua maneira, palavras pesadas, sabe? Então, o que acontece? Spurgeon, ele vai trabalhar nessa questão da ética do púlpito, mostrando que nós somos ministros, e como ministros não podemos deixar nada a desejar em nenhuma área, e muito menos nas palavras. E se errarmos, a gente tem que ser franco. Eu já errei teologicamente. Irmãos, eu disse isso, não era bem assim, pede perdão. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente usa palavras. Por exemplo, irmãos, a gente não nota, mas porrada para nós é alguma coisa chula ou vulgar? Ou é um nome, uma palavra comum, né? Não é comum? Porrada. Fulano deu uma porrada ao carro. Não, mas em alguns estados, porrada é um palavrão. Interessante, né? Então, todas as palavras, se caso você for usar uma palavra um pouco indecorosa, fala com perdão a essa expressão, né? E aí você cita, mas, ou seja, você já demonstra decoro, demonstra zelo. Estou falando aqui em palavras, mas poderiam ser em histórias, poderiam ser situações. Então a gente tem que saber como usar, porque parece que não, mas principalmente as pessoas elas têm uma mente muito, mas muito, ainda mais nos nossos dias, que tudo é muito permissivo, né? Muito vulgar, entendeu? Eu me lembro de um pastor que ele estava na igreja e ele falou assim, eu aprendi a me masturbar quando era jovem na igreja. Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu cresci dentro da igreja. Um dia o pastor falando lá sobre masturbação, eu falei, que negócio é esse? Eu falei, fiz. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas como assim? Não, aprendi, era jovem, cresci no ambiente da igreja, na Redoma, né? Aí estava lá, não aprendi. Mas assim, a culpa não é do pastor, é óbvio que não. Mas entenda, muitas vezes a gente usa certas situações que não é muito legal, que aguça a mente, que leva ao pecado. Quer ver um exemplo também sobre essa questão, irmão? Pessoas que se vangloriam da sua velha vida. Eu catava, pegava as minas, virava dos avessos e tal. E não, irmão, agora pela misericórdia, Deus me transformou. Ou seja, isso é tudo discurso de vanglória. De que você era o Alain Delon, o pegador, o galinho, o potro que pegava todas as éguas. Que mensagem que fica? A gente tem que lembrar que o que está em evidência não é a personalidade, é a palavra. É a palavra. E pela palavra a gente tem que zelar ao máximo. E tudo que fizermos ainda é pouco em grandeza da palavra. Por isso que Spurgeon era o príncipe. Ele falava como príncipe, ele se comunicava como príncipe, ele transmitia como príncipe, ele não se abria a outra coisa, se abria demais. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe, fazer do púlpito um momento de divã. Falar das vidas, das mazelas. Irmãos, as pessoas, elas é assim, você não tem que demonstrar que é um super-homem, mas também você não tem que falar que pisou na jaca, entendeu? Não é a hora, o púlpito não é a hora para você ficar falando que pisou na jaca. O púlpito é a hora para você passar a palavra de Deus, dar uma resposta, dar um pão. As pessoas estão com fome. Aí você vai lá e fica, aqui é a jaca, aqui é o meu pé, ali onde eu ralei, ali, aí pronto. Aí, agora, você pode usar isso se estiver dentro do texto, se você está ilustrando com a tua vida, e com toda a sabedoria, porque, irmãos, não pensem em vocês. Deus nos perdoa, mas as pessoas não, entendeu? É verdade. As pessoas podem ver, irmãos. As pessoas, elas... Gil, sabia, hein? Sem vergonha, pastor Johnny, aí, sabia que... É assim, as pessoas... Então, a gente... Não é que a gente vai viver uma... Por isso que eu costumo dizer e mostrar sempre assim, irmãos, não sou perfeito. Tem alguém aqui que quer tirar a primeira pedra? Pode tirar. Mostrando já, vamos desarmar aqui, não temos esse papo, não. Mas também a gente não tem que ficar... Eu sou fracote. Isso tudo está dentro do contexto da ética do púlpito. Porque muitas vezes, em nome desse simplismo, a gente acaba
se rebaixando muito. E a gente tem que lembrar que naquele momento que falamos, somos boca de Deus para os outros. A gente é boca de Deus para consolar, para abençoar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser ser humano. Ou seja, olha como é difícil esse equilíbrio. Falar sobre uma dificuldade, falar sobre um problema, chorar, nenhum problema, irmãos. Mas cuidado, sabe? Cuidado na hora de apontar o defeito de alguém ou de falar, evitar de usar nome de pessoas. Se for citar uma história, saber como colocar, para que as pessoas não se sintam vendidas, né? Ou seja, a ética no púlpito é muito grande. Desde a maneira de se vestir, para não ser escandaloso demais, né? No seu falcão, né? Com uma gravata de girassol, né? Com uma coisa, um terno pink, um sapato de palhaço com o bico para cima. Ou seja, todo mundo vai se lembrar que é o pastor Falcão, entendeu? E a missionária, né? Como que é a Carmen Miranda, entendeu? Tem umas irmãs que, pelo amor de Deus, ela vai pregar, ela parece que nem diz um irmãozinho da nossa igreja. Um dia ele contou, ele é um baiano, né? Hoje ele voltou lá para a Bahia. Ele falou assim: um dia me roubaram minha bicicleta lá na Bahia. Ela parecia minha bicicleta era bicicleta. Ele falava assim: minha bicicleta era bicicleta, parecia uma mula de cigano. O quê? Uma mula de cigano, ela era bonita, toda enfeitada. Então aquilo devia ser um carnaval, aquela bicicleta. Cuidado, irmão, pra você não ir, né, com uma mula de cigano para o púlpito, né? Senão o que vai destacar é a mula de cigano, não é o evangelho, né? Então são detalhes, tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos agora, Gil, leia para nós aqui para a gente, por favor. Ética no púlpito. 8 recomendações para controlar o medo. Medo. Escraviza a vontade, limita a criatividade, interrompe o desenvolvimento, bloqueia a potencialidade, nasce com o homem e abraça-o por toda a vida. Ou seja, né, tem que tomar cuidado, né, com o medo. Ó, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Um certo CEO de uma grande empresa, ele chegou assim e falou assim para a esposa dele: amor, eu vou ter que dar palestra toda vez que eu vou lá falar para os diretores naquele congresso empresarial. Minha garganta seca, amor. A língua seca, a boca seca. E a minha mão começa a suar, amor. Minha mão, né? Eu não sei se vocês têm sudorese, né? Sua, uns. Eu, em vez em quando, venho uns pastelzão aqui, né? Na maioria das vezes. Mas tem gente que soa nos lugares mais variados, né? É uma questão de organismo. Vocês conhecem alguém que soa na mão? Lá no pregão tinha um colega que soava na mão, então ele ia pegar o telefone e ia fechado, espirrava o telefone. A mão dele suava. E aí essa esposa desse CEO disse assim: eu tenho uma solução, amor. Ai, amor, toda vez acontece isso, toda vez, amor. A minha mão começa a suar, eu começo a secar, e a garganta seca. Ela falou: fácil, amor, resolveu o problema. Lambe as mãos. Ele quase mata a mulher. Não venha com esse papo não, tá, irmão? Lamber as mãos não vai resolver nada. Tá sobrando água aqui, tá faltando aqui. É porque ela era a esposa dele, ela não era a oradora, né? Deixa ela, né? Mas deixa eu dar uma dica aqui com relação a quando secar a boca, a língua. Respire fundo, tal. Dê uma leve mordidinha, leve, na ponta da língua. Faça agora. Salivou? Eu tinha bebido água há pouco, então eu vou deixar secar aqui para fazer assim, isso. Dá uma leve mordida por uns 10 segundos. Faz aí. Você vai ver que saliva um pouco. Opa, já quebra um galho. Dá para falar mais um pouco. Mas também, né? Vai cuidar. É verdade. Né? Cuidado para ficar assim que nem jogador de futebol.
É. São cacoetes, né? Pode ver que o trabalhador, muitas vezes, braçal, involuntariamente, ele, né? Tem uns cacoetes, uns morde a língua. Cada um tem um cacoete, né? E isso daí faz parte do DNA de cada um. Mas o medo vai fazer parte, entendeu? Então, 8 recomendações para controlar o medo. 1. Encare-o normalmente. Ou seja, não tem como fugir dele. Encara ele e vence ele. 2. Controle o seu nervosismo. É fácil falar, mas uma das técnicas de você controlar o nervosismo é dê respirações, porque quando a gente está tenso, a gente tem respirações, a gente começa a ter respirações curtas. Então, procure. Pense. Quem pratica esporte, irmãos, você pode ver que quem pratica esporte, muitas vezes ele procura ter respirações profundas, porque oxigena o cérebro. No esporte, dependendo do esporte que você está, você muitas vezes nota que o atleta ele faz assim, ele dá uns passinhos. Não sei se vocês já viram. Às vezes ele... Por que esses passinhos rápidos? No meio do jogo, assim, ele está ativando as suas panturrilhas. Interessante, né? Como eu comecei a correr algum tempo atrás, estou meio preguiçoso, tá, irmãos? Fazendo muito pouco exercício ultimamente. Mas quando você está correndo, que te dá exaustão, você fala, eu cheguei no meu limite. Uma das técnicas é você literalmente quicar com a ponta do pé. Sabe? Quicar. Nesse momento em que você quica com a ponta do pé, a sua panturrilha ela passa por aquele processo de contração. Né? Você está quicando. E o sangue vai para o pulmão, vem para o cérebro, e você ganha um pouco mais de fôlego. Então, quando você está correndo e já deu aquela exaustão, dá umas quicadas. No tênis, por exemplo, dá para você... muitos atletas profissionais fazem isso. Eles vão começar o ponto, né? Eles fazem isso. Por quê? Porque muitas vezes você está ali na troca de bola, é aquela troca de bola muito violenta, troca 10, 20 vezes. Estou falando profissional, tá? Os pangaré não. Os pangaré, quando a gente troca 20 vezes, a gente já está dando risada. Né? Mas 20 vezes trocadas de fundo, trocadas, você corre, então você tem aquela exaustão, você tem explosão. É um jogo que tem muita aeróbica e muitas explosões. Você corre, pega uma bola, volta, e aí quando você para o ponto, você tá... Aí o que você geralmente faz? Você dá essas... Você para e começa a pular. A panturrilha oxigena o pulmão, que oxigena o cérebro. Você começa... A exaustão para. E na pregação? Então você precisa de respirar adequadamente. Ou seja, o medo vai vir. A ausência do medo nunca é bom. Aprender a lutar contra o medo é importante. Sobre essa questão do medo, irmãos, não pensem vocês que as pessoas mais experientes, elas não têm medo. Não, todo mundo saudável tem medo. É que ele aprende a confrontar o medo. Essa é a questão. Por exemplo, irmãos, talvez seja pela minha natureza e também talvez seja pelo pregão. Eu funciono demais sob pressão. Eu funciono demais. Por exemplo, no jogo de tênis. A pessoa está ganhando e eu preciso tirar um coelho da cartola, eu tiro, porque eu estou sob pressão. Aí eu extravaso. Por quê, talvez? Pastor, não, por causa do pregão. O pregão a gente tinha que enfrentar o medo. Então, eu deduzo que essa natureza, eu funciono muito bem sob pressão, improvisado, espontâneo. É o momento de mais tensão, estou presente. Eu sei que eu vou me dar bem, mas não é porque eu me preparei. Como eu disse, eu tive uma história de 14 anos até 40 anos no pregão. Né? Então, imagina. Ali era uma dinâmica de você ter que fechar com muita gente, com muito dinheiro e não sei o que e tá. E isso fez com que nós fôssemos treinados sob pressão. Então, na pressão, eu tiro um coelho da cartola. Não tenho medo. Mas não é que eu não tenho medo. Até aí eu fui demitido um monte de vezes. Fui pisado, dobrado lá no pregão. Mas aí, ou era isso ou eu aprendi. Então eu tive que aprender e domar. Então você vê que interessante. É que nem um policial.
Você acha que o policial ele não tem medo da troca de tiro? Ele tem. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma adrenalina que parece que ele aprende a lidar com aquela adrenalina. Ele dosa o medo, mas ele tem uma reação positiva, porque ele aprende a confrontar. Então, assim, é uma situação que a gente tem que aprender. E o pregador, ele precisa, porque faz parte. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Joia? Vamos lá. Continuando, Gil. 3. Mantenha uma postura correta. E aqui parece ser fácil. Mas e quando a porquinha torce o rabo? A gente está destruído, deu problema, a semana foi horrível, e eu sou pregador. E aí, o que você sente vontade de fazer? Meu pai, dá vontade de falar, pastor, me socorre. Prega aí, pastor, não é? Abra lá em Provérbios 24, 10. Pastor Johnny, por favor. Provérbios 24, 10. Esse texto é fantástico. Pode ler, pastor. Pode ler. Provérbios 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha. Semana foi ruim, tá tudo ruim, eu tô em crise, crise pessoal, crise na família, tô um caco. Vai, meu irmão, em nome de Jesus. Na força do Senhor, não é na tua força. Porque é quando somos fracos que nos tornamos fortes, porque é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Amém? Amém. Na versão interlinear diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, ai, mãe, pai, ai, pastor, ora por mim. Fica em casa, vai pro banco. Vai não. Tá na angústia, tá ali, tá. Vai com força, crendo que é Deus, irmãos, é Deus. Pastor, o senhor prefere pregar como? Assim ou quando você está confiante? Claro que quando eu estou confiante. Mas se eu estiver numa fase difícil, vamos avante. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que Deus vai nos sustentar. Amém, meus irmãos? Amém. A gente não pode vacilar, a gente tem que ter uma postura correta, não importa qual seja o momento. O pastor Bill Hybels estava num congresso de líderes, juntamente com vários outros líderes, e era um momento maravilhoso. E ele estava com febre, muita febre. E era a hora dele de ser o orador daquela turma. E aí veio John Maxwell, o grande escritor, grande líder. Ele falou, Bill, é você. Ele falou, não estou bem, olha como que eu estou com febre. Aí John Maxwell disse assim, é verdade, você está ruim, né? Faz assim então, Bill. Faz assim com a mão. Agora pega, põe o dedão dentro da boca e chupa. E eu vou lá fazer tua parte. Bill falou, sai daqui. E com febre foi lá e fez. E aí depois ele abraçou o Maxwell e disse, obrigado. Ele falou, eu precisava fazer aquilo com você. Eu precisava fazer aquilo com você. Ou seja, tem horas na nossa vida que Deus vai fazer isso com a gente. Abre parênteses ou aspas. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. Fecha aspas. Para mostrar que a obra é dele e não é nossa. Amém? Vai faltar recursos, vai faltar dinheiro, vai faltar ideias, vai faltar tudo, mas é você que vai alimentar aquelas pessoas. Então vai, porque você fez a lição de casa, você orou, você se consagrou. Porque, irmãos, é assim. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, pouca a nossa força. A nossa força será muito pequena. Agora, se no dia da angústia ainda a gente fala, eu vou sacar a espada, eu vou pegar fundo a pedra e vou na força do Senhor, você vai vencer os gigantes, porque isso é fé. O justo viverá pela fé. Isso é fé. Então, é assim mesmo, né? Mas não vai ser fácil. Mas a gente tem que ter uma postura correta. Isso me faz lembrar Spurgeon. Conversava com um pastor e ele falava, né? Esse pastor, Spurgeon, toda vez que eu prego, toda vez que eu ministro, ninguém se converte. Mas você já tentou várias vezes? Perguntou a Spurgeon. Eu falei, não, sempre. E aí o Spurgeon continuou o diálogo com ele e perguntou assim, mas vem cá, de todo o meu coração, quando você prega, você acredita que as pessoas vão se converter?
que elas vão se render a Cristo? De todo o coração, me diga. Ele, pastor, não. Então, está explicado. Se você não acredita, como você quer que os outros acreditem? Meus irmãos, não é querendo falar não, mas eu acredito que as minhas aulas vão abençoar muita gente. E que as minhas mensagens vão transformar muita gente. De verdade. Não falo isso por mim não, porque eu sei que eu sou limitado, né, tenho minhas limitações, mas eu acredito tanto que Deus pode usar esse cearense, entendeu? Acredito tanto, porque é a palavra dele. Então, no dia bom, seja fiel e tenha uma postura correta com humildade. E no dia ruim, tenha uma postura correta, porque Deus vai te usar em nome de Jesus. Mas saiba que é Deus te usando. Teve também um outro pastor que foi convidado a pregar numa cruzada durante 3 dias, era uma cruzada de avivamento. E ele era um jovem catedrático, bem instruído e tal. Então, quando ele foi apresentado na igreja, ele foi apresentado, né, com seus currículos, com suas obras, seus feitos. E aí ele pregou na sexta-feira e ele entrou no púlpito, né, muito convicto, ereto. Subiu, o púlpito tinha uma escadinha que subia de um lado e descia do outro. Então ele terminou o primeiro dia. Isso foi na sexta. No sábado, fizeram a apresentação e passaram para ele o púlpito. Aí ele já não entrou tão ereto, porque na experiência da sexta não foi tão legal. No sábado ele já entrou um pouco assim, mais cabisbaixo, subiu as escadinhas, pregou, desceu mais cabisbaixo. Aí veio o domingo, final, conclusão da cruzada. Fizeram a apresentação, aí ele entrou assim, todo ombro caído, cabeça baixa, para subir os degraus, parecia subir uma montanha. Pregou, borocochô, e desceu mais asa. Quando acabou o culto, ele chegou para o pastor ancião e falou: ai, pastor, o que aconteceu comigo, pastor? Não sei o que aconteceu. E o pastor pensou e disse assim: filho, se você tivesse entrado na sexta-feira como saiu no domingo, você sairia no domingo como entrou na sexta-feira. Ou seja, se você entrasse totalmente quebrantado e dependendo da misericórdia de Deus, com certeza Deus te exaltaria. E no domingo você seria o instrumento de Deus entre todos. Faltou humildade, porque ao soberbo precede a ruína e a humildade precede a honra. Tenhamos o quê? Um posicionamento correto, tenhamos uma postura correta, mas saibamos que é Deus quem faz conosco. Nos momentos bons é Deus e nos momentos difíceis também é Deus. Porque é muito fácil a gente se perder. Porque o coração do homem, ele é enganoso e corruptos são seus desígnios. Bom? Beleza, meus irmãos? 4. Pode ler para nós, Gil. Antes de pensar, antes de pensar, como saiba o que falar. É assim, antes de pensar como, diga, saiba o que falar. Né? Ou seja, né? Cuidado para não ir seguro demais, porque muitas vezes você vai seguro demais e se enrola até umas horas, né? Continuando. Não fique preocupado com os erros que ainda não cometeu. Ou seja, não sofra por antecipação, né? Deixa errar. Errou, aprende com os erros, bola para frente. 6. Não adquira vícios. Tenta evitar vícios de linguagem, vícios de jeitos, mas assim, é claro que cada um tem um jeito, uma natureza. Mas se aquela natureza você nota que não é muito legal, tenta melhorar. Agora, irmãos, timbre da voz, certos jeitos, não vai mudar, né? Pode ver que a gente herda muito dos nossos pais, que a gente tem hora que nem gostaria, né? Mas a gente herda. Ora a estupidez, ora a brutalidade, ora a forma meiga.
o timbre da voz. Aí a gente vai melhorando um pouco, mas não dá para mudar o jagunço 100%, né? A gente está concluindo. Minha mãe fala que a gente só herda coisa ruim dos pais. É óbvio que ela tá brincando, mas claro, tem muita coisa que... Um pastor bem experiente disse que os filhos potencializam as coisas ruins e não as coisas boas. Está dentro do contexto, né? Está dentro do contexto. 7. Chame a voz com respiração. Ou seja, como dizia minha professora Ana, a coordenadora do curso do MBA, ela, quando um aluno falava na classe, ela dizia assim: me abrace com a sua voz. Que expressão. Me abrace, fale. Né? É importante, mesmo com microfonia. Deixa o microfone mais afastado, mas é bom, né? A gente ter esse domínio. E a prática irá proporcionar o reflexo. Ou seja, né, a gente vai estar crescendo com isso. Aqui foram 8 recomendações para controlar o medo, tá bom? Vou parar aqui a gravação agora, tá bom, meus irmãos? Já deu 1 hora. Beleza? Até aí, tudo bem? Tchau. Ok.